É muito provável que tu conheça o reservatório de dopamina, ou já tenha visto algum conteúdo, já tenha se deparado com algum anúncio. E nesse vídeo eu vou trazer análise de copy de 5 anúncios do RD, reservatório de dopamina. Como sendo um grande player de bastante relevância no mercado de infoprodutos, eu achei muito interessante estar trazendo essa análise para cá. Eu acredito que seja bem enriquecedor e possa te agregar bastante nos teus próprios anúncios. Dando uma olhada em como eles comunicam, tu pode respingar muita coisa para as tuas ideias, para as tuas criações. Beleza? Caso tu não conheça, eu me chamo Arthur Oliveira, trabalho com marketing digital aí há cerca de 4 anos. O carro-chefe aqui é o copywriting, mas eu também acabo permeando muito o viés estratégico de todos os projetos que eu participo. Também vamos dizer assim, copywriter barra estrategista, tá bom? E no momento que eu estou gravando esse vídeo, o que eu mais faço de prestação de serviço, que são poucas, bem pontuais, é para criação de anúncios. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E os anúncios que eu crio diariamente aí são injetados, vamos dizer, dezenas de milhares de reais dia em cima de anúncios. Então eu vou fazer a melhor análise possível para te contextualizar a respeito de como o RD está se comunicando através dos anúncios deles, para que tu consiga agregar nos teus. Beleza? Vamos embora. E se eu ficar olhando aqui pro lado aqui, é por causa que eu tô olhando para essa tela aqui, tá bom? Então não pense que eu tô te ignorando, tô olhando, tô te vendo aqui, tá bom? Entre aspas, né? Beleza? Vamos embora. Eu trouxe os anúncios e embaixo tem a legenda. Eu tirei esse print lá. Se tu não conhece, talvez, vale a pena ir na biblioteca de anúncios do Facebook, que lá tu consegue pesquisar o player que tu quiser. Pode procurar lá, sei lá, o Leandro Ladeira, bolsas, artesanatos, pode procurar o reservatório de dopamina, pode procurar quem tu quiser, sabe? Concorrentes, pessoa do teu mercado, para buscar os anúncios que eles estão fazendo. E lá tu consegue ver também não só os anúncios, mas também consegue ver quantos do mesmo modelo estão sendo criados. Ou seja, quanto mais o anúncio tem performado melhores, as métricas melhor tem se saído, provavelmente o gestor de tráfego acabe escalando esses anúncios. Vai replicando, duplicando, jogando em outros conjuntos. Então, quando tu vê anúncios que tem mais de uma versão ali, é porque provavelmente ele está escalado, ele deu muito certo. E eu selecionei anúncios que eu gostei e que eu vi alguns ali que estavam escalados dentro da biblioteca de anúncios. Beleza? E eu separei assim, eu botei o anúncio e botei a legendinha aqui. Isso aqui é o que ficaria abaixo, tá bom? Só que quando tu abre a biblioteca, ele fica na parte de cima. Aí eu separei, porque senão a definição não ia ficar legal, bater um print muito longe com tudo. Tranquilo? Vamos nessa. Para início de conversa, eu vou até dei um spoiler aqui, mas eu vou fechar rapidinho, só para que tu entenda uma coisa. Quando eu penso em anunciar alguma coisa, quando eu penso em criar qualquer peça publicitária, mas olhando somente para anúncios, uma coisa primordial a se pensar, indispensável, são os níveis de consciência. Não sei se já ouviu falar, tal do Eugene Schwartz. Ele que começou a disseminar essa ideia. E o que eu quero dizer com isso? As pessoas, no âmbito geral, elas estão mais ou menos conscientes do que tu vende, e não só disso, como do problema que elas carregam. Tá bom? Arthur, traduz. Sabe aqueles funis de marketing? Quando olha tem vários triângulos, um triângulozinho de cabeça para baixo e várias informações. Tu vê isso em várias etapas, em vários estágios, vários processos, esses triângulos. E no nível de consciência também tem um triângulozinho desse. E que ele é distribuído pelo Eugene Schwartz em 5 pedaços, 5 fatias. O primeiro é a pessoa totalmente inconsciente. E aí pensa comigo, quando tem um triângulo, aqui embaixo tu tem a pontinha, tu tem o biquinho, certo? Essa área aqui é menor do que a área lá de cima. Ele cresce, é um funil de cabeça para baixo. Beleza? É um funilzinho aqui, ó. Tá, certinho. É um triângulo de cabeça para baixo, né? Um funil. E quanto mais para cima, maior a área. Essa área é proporcional ao volume de pessoas que estão nessas etapas. Tá, Arthur, traduz. Quando eu estou aqui, segundo Eugene Schwartz, eu tenho pessoas que são totalmente inconscientes. E esse nível de consciência está relacionado ao problema, à solução, ao produto, tá bom? Quanto mais afastado do bico a pessoa está, lá em cima, menos propensa ela está de comprar alguma coisa. Porque ela é inconsciente não só de ti, do teu produto, como do próprio problema que ela tem. E quanto mais embaixo, mais consciente, mais propensa a comprar. Beleza? Então, se eu quero vender para alguém para amanhã, para ontem, eu vou anunciar para essas pessoas que estão aqui embaixo e que elas representam a menor fatia do mercado pela área proporcional. Lembra? Triângulozinho, pontinha. Fechou? E se eu quero expandir, ter a tal da penetração de mercado, entrar, aumentar o volume de gente que eu comunico, que eu converso, eu tenho que falar com essas pessoas. Eu tenho que trazer consciência para elas e fazer elas caminhando até chegar o momento que elas estejam bem conscientes a ponto de comprar algum produto meu. Certo? E conforme cada etapa dessas, desde o
inconsciente, totalmente consciente, essa pessoa não sabe de nada, nem que ela tem um problema, nem de nada, consciente, são de 5, né, segundo o Eugênio Schultz, ó, 5. Inconsciente total, consciente do problema, consciente da solução, consciente do produto e depois aqui embaixo tem consciente da oferta. A pessoa não sabe de nada, daqui a pouco ela descobre que ela tem um problema. Para esse problema, ela descobre que ela tem uma solução. Opa, para essa solução, ela descobre que existe um produto. Para um produto, ela descobre que existe uma oferta. Certo? E para cada etapa dessas, tu vai comunicando coisas diferentes. Tu não vai conseguir anunciar. Tu consegue anunciar, mas provavelmente a pessoa vai ignorar. Se tu anunciar uma venda de alguma coisa para uma pessoa que nem sabe que tem aquele problema, essa pessoa de cima, provavelmente ela vai fugir. Mas tu mostrar para ela que ela tem uma oportunidade de reconhecer alguma coisa para suprir algum problema que ela nem sabe que ela tem, provavelmente ela tem mais atenção. Entendeu? Pode se dividir em 5? Pode. E também tem o Leandro Ladeira no mercado, que ele é muito famoso, que ele não olha como os 5 divisões do Eugênio. Tá, é maravilhoso, é bom pensar nos 5, mas no âmbito geral eu gosto de pensar em 3 também. Eu considero as 5 do Eugênio, eu sei tal, tanto que eu tô falando aqui, não tem nada anotado, enfim, mas eu gosto de pensar nas 3 do Ladeira, é mais simples e tu acaba abraçando tudo isso. O Ladeira, ele acaba distribuindo, quando ele fala no Venda Todo Santo Dia, produtos perpétuos que estão sempre rodando, uma venda constante, em anúncios, na verdade não anúncios, níveis de consciência de oportunidade, ou seja, a pessoa não sabe nada, é uma oportunidade, uma nova chance dela aprender alguma coisa, de estar vislumbrando um novo horizonte a respeito de alguma coisa. Tem os anúncios de consciência, que a pessoa já está um pouco mais consciente. Opa, aqui no Eugênio Schwartz eu teria consciente do produto, consciente do problema, tá vendo como anda lá do lado? Consciente. E aqui eu tenho urgência, sabe? Oferta. Esses 3 divisões. Fechou? Agora com essa introdução, quando eu te explicar a respeito dos anúncios, vai fazer um pouco mais sentido, caso tu não saiba isso, tá bom? Vamos nessa. Primeiro anúncio, aqui, ele diz uma fotinho de um café, contextualizando com o que está escrito. Aqui eu tenho uma headline, headline é o título, é a maior parte do texto que tu vê numa publicidade, vamos dizer assim, é uma headline, é o outdoor da parada. Tu abre um anúncio, tu abre uma página, tem lá, plau, uma frase gigantesca, uma palavra muito forte, em letras garrafais, chamando muita atenção. Normalmente, essa frase, ela é uma headline, beleza? É o título, é o outdoor. E aqui, a headline, ela é isso, certo? E aqui eu tenho a fotinho do café contextualizando o que está escrito aqui de café, beleza, tal. E aqui, o que ele está falando? Você não precisa de mais café, precisa de uma boa noite de sono. Ou seja, quando eu estou dizendo isso, aí eu começo a destrinchar. Eu consigo descobrir se é um anúncio de urgência, se é um anúncio de oportunidade, se é um anúncio de consciência. Se eu olho e falo para a pessoa, você não precisa de mais café, precisa de uma boa noite de sono, eu estou trazendo uma novidade para a pessoa. Estou contando algo para ela que ela não sabe. Ou seja, tu acha que tu precisa de mais café, mas na verdade tu não precisa. O que você precisa é de uma boa noite de sono. Essa pessoa, ela tem um problema, que ela tá provavelmente sem energia. Eu já consigo deduzir isso, porque café está relacionado ao quê? Café está relacionado a, grosseiramente, produtividade, disposição. As pessoas tomam café para se sentir mais dispostas para dar um gás. Inclusive, eu não tomo café aí há mais de semestre. Papo de semestre. Invicto. E a questão é que, quando eu olho e falo isso, você não precisa de mais café, eu estou apresentando alguma coisa nova. É uma oportunidade para a pessoa conhecer isso. Isso é um anúncio de oportunidade. Eu estou conversando com uma pessoa que ela é inconsciente, mais inconsciente das coisas. E provavelmente ela já sabe que ela tem um problema. Ela já é um pouco mais consciente, porque ela está tentando suprir esse problema com o café. Tá entendendo? A produtividade dela, a disposição dela. Ela tentando subir com o café. E aí eu falo pra ela, você não precisa de mais café. O que você precisa de verdade é de uma boa noite de sono. E essa pessoa, quando penso em anúncio, eu penso, a primeira coisa, a importantíssima do anúncio é já segmentar essa pessoa. E eu segmento essa pessoa falando de algum contexto relacionado à dor ou desejo que ela tem. Sabe? Eu chamo a pessoa pelo nome, por um atributo profissional, você que é advogado, você que é não sei o quê, e tem inúmeras maneiras de se falar isso, de se contextualizar, tá bom? Gostaria que tu pegasse a ideia, a essência do contexto de falar, não precisa ficar preso a, você fulano de tal, você fulano de tal, tem N maneiras de dizer isso, sabe? E aqui eu falo com a pessoa que provavelmente está com problema
de disposição, como eu disse. E eu tô trazendo uma novidade, uma oportunidade para ela aprender alguma coisa a mais. Você não precisa de mais café, você precisa de uma boa noite de sono. Opa, é uma oportunidade. Provavelmente eu estou conversando com mais pessoas, amplo. E aqui eu tenho uma CTA, que é um chamado para alguma coisa. Assista a aula gratuita e saiba como o sono ruim afeta a sua produtividade. Eu nem tinha lido aqui embaixo. Aqui, poucos minutos antes de gravar esse vídeo, eu saí printando aqui, olhei ali, tal, é isso aqui, tá escaladinho aqui na biblioteca, vamos tocar ficha. Tal, bati uns print e é isso. Nem cheguei ali aqui embaixo nada, e aqui embaixo tá relacionado à produtividade. Produtividade barra disposição, que é o viés do café, né? E aqui ele chama para uma aula gratuita, enfim. E aí já é um outro contexto. Aí vai para uma aula gratuita, que nessa aula eu vou estar fazendo o quê? Vou estar aumentando a consciência dessa pessoa. Eu estou conversando com uma pessoa que ela é inconsciente, ela é provavelmente, ela, que nem eu disse, ela já é consciente do problema, que ela está tentando suprir com café. E aí eu levo ela para uma aula, para que nessa aula ela tenha mais consciência ainda a respeito de uma noite de sono bem dormida, que vai ajudar ela a ponto dela não precisar mais de café. Oh, que maravilha. E aí eu aumento o nível de consciência dela. Conforme eu aumento o nível de consciência dela, ela caminha no funilzinho. E quanto mais ela caminha, mais ela vai se deslocando para a ponta, mais propensa ela está de comprar alguma coisa. Então eu faço anúncio de oportunidade e levo ela para um espaço onde eu aumento a consciência dela para depois ofertar alguma coisa para ela. Fechou? E depois, e claro, eu poderia dizer isso de N maneiras, milhares de maneiras, sabe? Você poderia deixar seu café de lado e abraçar no travesseiro. Sei lá, alguma coisa nesse sentido, sabe? Um travesseiro, uma noite bem dormida faz muito mais sentido, faz muito melhor do que uma jarra de café, sei lá, enfim, existe inúmeras maneiras. Se eu parar pra pensar em vez criativo, que eu vou ficar parado olhando pra câmera aqui pensando em como dizer coisas diferentes. Mas existem N maneiras de dizer a mesma coisa. E é justamente aí que entra o viés criativo, de tu pensar numa narrativa, em como que tu vai dizer alguma coisa, sabe? Como que tu vai contar aquela coisa. E que isso, no geral, ele seria muito relacionado também ao tal do storytelling, que é como eu conto, como que eu falo, traduzo uma narrativa. A narrativa, ela é o cerne da comunicação, é a espinha dorsal, vamos dizer assim, é a linha. Eu tenho que comunicar isso, para que a pessoa entenda que ela tem que sair desse ponto e ir desse ponto. Isso é narrativa. E como eu digo isso, é o tal do storytelling. Então, eu posso embalar isso pensando em narrativa, em storytelling, enfim, eu posso, no geral, o resumo da ópera, eu posso dizer a mesma coisa de 300 maneiras diferentes. E quanto mais eu brincar com a criatividade, mais atrativo fica, até porque o anúncio se destaca no âmbito geral. E as pessoas gostam de criatividade, tá bom? E claro, precisa ter contexto, precisa estar contextualizado. Não adianta eu botar o Batman aqui pendurado numa jarra de café e eu não comunicar diretamente em relação à produtividade, à disposição, que é o foco desse anúncio, para pegar a pessoa que tem esse problema, entendeu? Então, por mais que eu vá ser criativo, eu preciso andar sempre na linha da pertinência, do que condiz, do que puxa a narrativa, o fio central, certo? E aqui, indo para a legenda, já antecipando, muita gente fala, pô, Arthur, tem que ter uma legenda grande, tem que ter uma legenda pequena. A maior parte das pessoas desce o cacete e fala, olha, tem que ter legenda pequena, a legenda tem que ser desse tamanhozinho, tem que ser minúscula. Não, nada disso. Tanto legenda, quanto e-mail, quanto roteiro de anúncio, qualquer coisa, uma página, tu tem o tamanho é o necessário para que tu passe as informações para aquela pessoa tomar determinada ação, para que ela consiga assimilar a ideia que tu está passar, sem ser prolixo, sem ficar enchendo linguiça, sem ficar enrolando, tá bom? Esse que é o Peraí, só um segundo. Esse que é o mais importante, que tu não pegue e fique enrolando com a pessoa. Baixei até um pouquinho o brilho da tela, tava branco aqui, né, cara? Mas, entendeu? Em relação ao tamanho de copy, tem que fazer copy boa. Ah, a copy tem que ser longa, tem que ser curta, a copy tem que ser boa. Se a copy for boa, a pessoa vai ler até o final. Se tu souber conduzir, se tu souber amarrar as ideias e as palavras de maneira atrativa, fluida, dificilmente a pessoa não vai ler. Principalmente se ela tem interesse naquilo que tu está propondo. Se tu já segmentou a tua comunicação com uma pessoa X. Se a pessoa ela tá com baita de um pepino em relação à produtividade, em relação à disposição, tu já segmentou, que isso é um ponto importantíssimo. Trazer uma headline já de cara tu já segmentar, tá bom? Para ser, quanto mais tu segmenta, melhores as conversões, tá bom? No âmbito geral, assim, se tu segmenta menos, tu vai ter um volume maior de gente, só que essas pessoas elas vão converter menos também. Se tu tem uma segmentação melhor, tu vai falar com menos gente, só que tu vai ter mais conversões. Normalmente é proporcional. Se tu tem um volume absurdo, tu tem um volume um pouquinho menor, com mais conversão.
acaba compensando tudo. A questão é que tu vai trazer gente de mais qualidade, mais propensa no final das contas a comprar, a participar dessa aula, por exemplo, com o intuito do anúncio. E aqui eu olho para a copy, mais uma vez falando, curto, longo, não interessa, interessa que seja boa. Esse que é o papo, a real é essa, tá bom? Então, aqui olhando, tô olhando para a tela aqui, tá bom? Não vou ficar vesgo aqui quando ver, né? Mas só lendo aqui rapidinho, tu vai ver que, sem esquecer, um anúncio de oportunidade, a pessoa está inconsciente. Ou seja, quanto mais consciência eu trouxer para ela, mais ela tende a clicar, mais ela tende a participar do que eu estou propondo. Quanto mais consciência eu trouxer, mais ela tende a caminhar para essa pontinha aqui do funil e fazer alguma coisa que eu venha pedir para ela. Então aqui já tem um texto longo, acredito eu, que justamente com esse intuito de trazer mais consciência para ela, antes mesmo dela entrar nessa aula, tá bom? E quanto mais eu converso com ela, mais ela vai se identificando, mais ela vai se conectando, mais ela tende a se conduzir pro ponto final, que é assistir essa aula, clicar no anúncio, saca? Então aqui eu vou dando uma contextualizada maior nesse problema da produtividade. Eu não li, mas provavelmente deve ser isso. Vou contextualizar mais a produtividade, a disposição. Aí tá aqui, ó. Quantas vezes você já sentiu sem energia para fazer o que precisa? Aquela preguiça que parece não ter explicação, que te faz adiar tarefas, desistir de treinar e até perder a paciência facilmente. Aqui provavelmente eles têm o desenho da pessoa, do cliente ideal, vamos dizer assim, dos traços, dos problemas, das dores, dos desejos dessa pessoa, que ela ambiciona, que ela quer alcançar, sacou? E eu começo a bater nesses pontos e contextualizo. Eu posso fazer isso de diversas maneiras, que a gente disse. Eu posso pegar um storytelling e sair falando. Você levantou tal horário, você já acordou mexendo no celular. Quando vai ver, passou meia hora, uma hora, você tá deitado na cama, já levanta correndo atrasado por causa que tem os teus exercícios para fazer, tem os teus compromissos, teu chefe daqui a pouco já vai te ligar, tu tem que estar presente na reunião, na frente do computador, XYZ, contextualizando com o cenário, fazendo storytelling, sabe? Daquela pessoa no dia a dia dela, enfim, bem, que nem eu disse. Em relação ao que falar, é infinito. Tanto quanto como falar tal coisa, sacou? O que falar eu acabo segmentando, eu acabo direcionando na maioria das vezes. Mas o como falar eu posso direcionar também pensando numa campanha. Olha, vamos falar essa coisa direcionada para isso aqui, nessa narrativa. Não vamos fugir muito desse contexto. Sempre quando a gente for falar de produtividade, de disposição, vamos bater só em café. E todos os anúncios dessa campanha vão vir relacionados a café, por exemplo, sabe? E aí eu contextualizo sempre café, 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 café. Mas não. Aqui eu tenho que falar de produtividade, tenho que falar de disciplina e das pessoas que têm uma noite de sono ruim. Falei disciplina, mas é disposição, entendeu? Tem que falar a respeito disso. Ah, beleza. E aí eu contextualizo na legenda explicando isso. E aqui, ó, não é só questão de disciplina, mas de um cérebro sobrecarregado, precisa de um reset. Tá vendo que eu estou trazendo consciência para ela. Eu estou falando coisas num sentido, num viés de que ela não sabe. E quando eu penso em oportunidade, que eu disse oportunidade, consciência e oferta, urgência. Oportunidade é muito o lance, a ideia principal que tu contextualiza o que tu tá falando, seriam grosseiramente, entre aspas, você sabia que. Tem essa ideia embutida aqui. Você sabia que não é só uma questão de disciplina, mas de um cérebro sobrecarregado que precisa de um reset. Quando você dorme mal, ele entra em modo de sobrevivência, o que pode causar falta de não, você sabia disso? Entende que está meio que embutida essa ideia? E assim eu consigo visualizar e chegar à conclusão de que é um anúncio de oportunidade. E faz mais sentido ainda ser um anúncio de oportunidade, porque eu estou trazendo uma consciência grande aqui. Além disso, eu estou levando ela para um espaço para trazer mais consciência ainda, sabe? Aí depois provavelmente eu devo ter, se a pessoa não se cadastrar, não entrar, não adquirir determinado produto, eu venho com mais anúncios de remarketing, que aí eu tô trazendo cada vez mais consciência para ela e fazendo diversos contatos a ponto de que daqui a pouco ela compre. Aí beleza, o resultado dorme mal, fica sem foco, sente café, beleza, barará, barará. Não existe isso por mais um dia. O cérebro está implorando por essa mudança. E você sabe disso. Para aprender estratégias, está aula gratuita. Nela você vai entender como regular seu sono para recuperar energia, foco e sua capacidade de agir, beleza. Aí provavelmente nessa aula eu aprendo como regular, barará, barará. E se você quiser uma ajuda, quiser aprofundar nesse assunto e em outros tantos que vão te ajudar mais ainda do que só, entre aspas, ter uma boa noite de sono, te convido a clicar e participar do RD. Mais ou menos essa que seria a ideia. Fechou? E já falo pra caramba. Pensei que esse vídeo seria bem mais curto. Vamos para o anúncio 2. Anúncio maravilhoso que fizeram com um lápis no Paint, essa parada. E isso aqui é um tipo de anúncio que muita gente chama, fora, principalmente as pessoas que falam de copyright fora, chamam do tal do Ugly Ads. Uglies, ugly, uglies, ugly de feio. Um anúncio, grosseiramente, anúncio feio. E funciona também, bastante.
Muita gente pega e fica pensando, nossa, o anúncio ele tem que ser super desenhado, tanto em questão de vídeo, tem que ter uma puta edição de Hollywood, quanto questão do próprio design. Nossa, por causa que o anúncio ele tem que ser mega mirabolantemente pensado, estruturado em relação ao design, tem que ter uma coisa foda tal. Tudo funciona. Se tu tiver comunicação que é base, tu pode apagar qualquer imagem, tu pode botar só texto. Vai converter. Se tu falar a coisa certa, se tu segmentar, se tu souber os pontos ali de desejo, de dores da pessoa do outro lado, tu escrever isso de maneira criativa, tu não precisa nem ter imagem, pode ser o preto e branco com texto. E ainda brincar com isso, que eu já fiz em vários anúncios, brincando. Tanta gente fazendo de tudo para chamar atenção, você que é não sei o que, babá, sei lá, psicólogo. Tanta gente fazendo de tudo, eu já segmentei para psicólogo, pau, na cara. Tanta gente fazendo de tudo para chamar atenção, enquanto você tá aqui, olhando pra uma folha preto e branco. Foi mais ou menos assim o anúncio que eu fiz. E embaixo eu já trouxe uma solução para um problema dele e tal, alguma coisa nesse sentido. E eu contextualizei não só o anúncio que era só letras, só o tal do lettering, como também contextualizei o problema dele, o contexto geral que ele estava vivendo ali. Saca? Então, funciona muito. Qualquer tipo de anúncio bem feito, mal feito em relação ao design. Quando eu estou pensando em trazer um design foda, eu estou pensando, claro, em conversões muitas vezes, mas nem sempre o anúncio mais pica, vamos dizer assim, produzido, ele converte mais do que um anúncio mais simples, do que eu chegar no Paint e desenhar, do que eu chegar e fizer esse anúncio aqui escrito numa folha de papel com um boneco de palito, bater uma foto e publicar, sabe? Nem sempre. Até porque aqui eu estou quebrando muito padrão, sabe? Normalmente os anúncios têm ali os mega designs e tal. E se tu para pra pensar nesse quesito de quebra de padrão, é muito interessante de se considerar, porque a todo momento, grosseiramente, a gente tá quebrando padrão, entende? Porque o que tu tá fazendo, provavelmente não é só tu que tá fazendo. Existem mais outras milhares de pessoas, desde quando tu faz um anúncio bonito até quando tu faz um anúncio feio, vamos dizer assim, meia boca, em relação ao design. A questão é que tu não pode nunca pecar na mensagem. Isso tem que ser certeiro, porque ela é a alma do anúncio. Ela é a alma de qualquer peça publicitária. Tudo nasce nas ideias, na comunicação aqui pensada, depois a comunicação falada. Tu se comunica contigo mesmo, nas tuas próprias ideias, dentro da tua cabeça, tu passa isso para um texto, para um roteiro, uma pessoa que vai gravar, que vai comunicar isso falando, tá bom? Apesar de que, beleza, eu entendo que 70% da comunicação ela seja visual, mas de nada adianta tu ter um puta visual sem tu ter uma mensagem bem alinhada. Apesar de ser considerado um menos participante na representatividade da comunicação, a parte escrita, a parte falada, a parte que tu interpreta, aqui o diálogo, ela é a parte mais importante. Sempre vai ser, tá bom? Porque é nela que tu consegue captar a mensagem que eu tô querendo te passar. E se eu tenho uma mensagem concisa, clara, independente de ter um design foda ou não, vai converter. Vai conversar com a pessoa que tá do outro lado. Quando eu penso em design foda, mais uma vez que nem eu falei, não necessariamente quer dizer que eu vou converter mais, não necessariamente, pode ser que eu converta muito mais com esse tipo de anúncio do que com algum anúncio mega elaborado. Esse ponto é que eu estou pensando muito mais em percepção de valor. Quando eu faço mega produções, mega edições, mega designs, deixa eu mexer um pouquinho aqui, eu estou pensando muito mais nessa questão de percepção de valor a respeito da marca. É a mesma coisa quando eu venho e faço uma consultoria de imagem, sei lá, saca? Eu tô pensando muito mais em percepção de valor. A pessoa vai me olhar, se me olha com blazer, alguma coisa assim, tá muito mais atrelado à percepção de valor. Embora, mesmo se eu vim todo desgrenhado, se eu for gravar um vídeo aqui de pijama, de roupão, sei lá, e se eu tiver uma boa mensagem, por mais que no primeiro impacto tu pense, nossa, esse cara aí, cabeçudo aí, quem que é esse maluco aí? Qual vai ser a besteira da vez que esse cara vai falar? Porque tu já tá julgando o meu visual, que é o primeiro impacto. Depois, poucos segundos que tu vê que eu tenho uma mensagem alinhada, que eu estou falando, está te agregando valor, a gente está conseguindo se conectar através da mensagem, tu fica derretido, sabe? E isso tanto em estático quanto em vídeo. Fechou? E analisando esse anúncio, aqui eu tenho mais um anúncio de aqui. Ah tá, lembrando, esse anúncio aqui eu falei muito de oportunidade, oportunidade. Esse anúncio ele tá tanto em oportunidade quanto em consciência. Talvez mais até para o meio, aqui na consciência, do que a oportunidade. Porque essa pessoa ela precisa ser um pouco mais aquecida, ela já conhece o problema, que eu disse, e ela já conhece a solução, ela já conhece um produto ou outro, o produto que ela conhece é o café, sabe? E, enfim, aí eu venho apresentar o RD. Então ela participa tanto de oportunidade quanto de consciência, mais direcionado até para consciência, parando para pensar aqui rapidinho. E a questão é que esse aqui conheça o reservatório de dopamina. Esse aqui eu tenho uma inconsciência já bastante. A pessoa não conhece o reservatório. Ela nunca nem ouviu falar. É uma oportunidade dela conhecer aquilo dali. E aí eu trago o quê? Conheço o reservatório de dopamina. Tá. O que que tem o reservatório de dopamina? Que para eu conhecer, para eu me sentir interessado.
Aqui eu tenho que tocar em algum ponto que seja pertinente, que seja importante para mim, sabe? E aí é o quê? Autoconhecimento, comunidade, motivação e hábitos saudáveis. O que eu quiser relacionado a isso, eu vou me identificar com esse anúncio e provavelmente eu vou acabar clicando nele. E é incrível como quando eu vou gravar vídeo, o relógio ele desperta. Ele apita de 1 em 1 hora e até hoje eu não sei desligar essa parada. Aprenda, pratique, transforme-se. Grosseiramente, uma promessa, entre aspas. Transforme-se. Aqui, você vai aprender, você vai praticar, depois você vai transformar esse seu conhecimento, sua motivação e os seus hábitos. Essa é grosseiramente a promessa do anúncio. Porque cada anúncio, ele grosseiramente promete alguma coisa. Praticamente a todo momento, quando a gente está falando alguma coisa, está propondo alguma coisa para alguém, na maior parte desses casos, a gente está prometendo que vai acontecer uma transformação, que vai acontecer X, Y, Z, que a pessoa vai conseguir tal coisa, beleza? Então muita gente sempre acaba perguntando, anúncio, página, qualquer promessa, ficam nessa bitola. Apesar de que nem sempre eu preciso ter promessas. Eu posso ter, às vezes, que nem falam uma tal das premissas. Os fatos bem alinhados, bem direcionados, fatos e não promessas. Consiga tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não. Eu posso botar, por exemplo, você pode fazer, sei lá, 10 mil por mês na sua casa com marketing digital. Isso daí é uma promessa. Eu posso, que também acaba sendo uma premissa, porque é um fato, se eu consigo embasar isso. Mas eu também posso colocar, qualquer um pode fazer dinheiro com digital. É uma premissa, não é uma promessa. Mas de certo modo acaba sendo também, porque uma coisa respinga na outra, sabe? Tá mais ou menos entendendo o que eu tô querendo dizer? E aqui, basicamente isso. Faça parte de um ambiente saudável. O saudável eu tirei não sei de onde, eu li aqui rápido. Faça parte agora do ambiente que vai te dar informação para você ter uma rotina saudável por apenas R$ 39,90 por mês. Para você ter uma rotina saudável. Isso daqui, quando eu olho, eu estou sendo muito amplo. Autoconhecimento, comunidade, motivação, hábitos saudáveis. Aprenda, pratique, transforme-se. Claro, o intuito, a ideia, com certeza, é que eu olhe isso aqui de maneira positiva. Transforme-se positivamente, melhore seus hábitos, se motive mais, tenha acesso a uma comunidade, não esteja sozinho. Autoconhecimento, melhore, se conheça melhor, tal. Aqui, para você ter uma rotina saudável, mas isso, ele acaba sendo muito abstrato. Se eu já definir o que é essa rotina saudável, o que é ter um hábito saudável, o que é ter autoconhecimento, sabe? Os benefícios disso, minha comunicação ela acaba se tornando muito mais forte. Então, uma coisa que eu poderia agregar justamente para fortalecer minha comunicação, tanto como segmentar mais ainda. Quanto mais o segmento, quanto mais precisos são os meus argumentos diante das dores e desejos de quem está do outro lado, mais tende a conectar a comunicação. Quanto mais conecta, mais converte. Fechou? Quer entender como a ciência pode te ajudar a construir hábitos saudáveis e ter melhor performance sem perder a sua saúde mental? Faça parte para a plataforma com mais de Barará, entendeu? Estou apresentando o que a pessoa não conhece. Um anúncio ali de oportunidade barra consciência. De repente. Tá bom? Mais direcionado para ir para oportunidade. A pessoa não conhece o que é o RD, a pessoa não sabe ainda das informações necessárias para ter uma rotina saudável, beleza? Mas, de certo modo, ela já entende que ela precisa de uma rotina saudável, sacou? Então ela já tem um pouquinho de consciência minimamente ali do problema dela. Então ela já está aprendendo um pouquinho, já ela vai aprender, essa seria a promessa, aprender a ter essa rotina saudável, construir isso, tá bom? E vamos para o próximo, terceiro anúncio. O cabeçudo aqui, Wesley. A cada aula, um novo hábito. Mantenha a constância na agenda com RD. Clique e saiba mais. Reservatório de dopamina. A cada aula, um novo hábito. Se a gente para por olhar os anúncios, o primeiro, o segundo, e se tu olhar até no gerenciador, ali, gerenciador não, na biblioteca de anúncios, tu vai ver que o foco muito do RD, o que se bate muito é construção de hábitos, hábitos saudáveis. Essa aqui é a base. Se tu olha os anúncios, a comunicação deles é muito direcionada para hábitos, sabe? Porque nós, grosseiramente, somos os nossos hábitos. As nossas convicções, as coisas que nós acreditamos, as atividades que nós fazemos, os hábitos eles nos constroem, sabe? Então, se eu mudo um hábito, eu acabo mudando consequentemente o comportamento, eu acabo mexendo em convicções que são fragmentos mais íntimos, vamos dizer assim, do nosso ser, que constituem a maneira como a gente se comporta, as coisas que a gente faz. Enfim, então, que é fundamentado nas coisas que a gente acredita, né? Então, se eu mudo um hábito, eu acabo mudando muita coisa. Eu acabo mudando o meu ser, basicamente, sabe?
as coisas que eu faço, quem eu sou, enfim. Então, é isso, é uma mudança de vida, sabe? E a comunicação da RD ela direciona muito para mudanças de hábitos saudáveis, motivação, autoestima, tal, disciplina, enfim, focado nisso. E aqui eu tenho um anúncio. A cada aula, um novo hábito. Beleza. Eu posso ter pensado que a pessoa, eu estou comunicando com a pessoa que quer mudar os seus hábitos. Beleza. Aí eu proponho para ela, a cada aula, um novo hábito. Lembrando que esse anúncio pode ser, por exemplo, um anúncio de remarketing. A pessoa já viu um anúncio anterior e agora eu estou chegando nela novamente para falar do RD que ela já conhece. Antes eu estava apresentando o RD que ela não conhecia. E agora que ela já conhece o RD, eu venho falar para ela. Olha, você já sabe que existe o RD, que lá dentro tem aulas e tal coisa. E eu vou te falar que a cada aula dentro do RD você desenvolve um novo hábito. Mais uma vez, isso acaba não estando segmentado, fica abstrato. Um novo hábito não quer dizer que é um hábito bom. Eu posso desenvolver novos hábitos ruins. Eu não estou segmentando tanto, eu acabo não conectando tanto. Se eu falasse do hábito especificamente, conectaria mais ainda. Provavelmente converteria mais. Eu estaria segmentando mais. Se eu falo de só bons hábitos, hábitos que vão te levar até X, e este X sendo o lugar que você deseja chegar, a uma vida com mais satisfação, sei lá, a conseguir se sentir mais produtivo na sua rotina, entendeu? Eu já estou segmentando, eu já estou conectando muito mais. Então, ali, nessa parte já da headline, ao meu ver, acaba tendo grosseiramente um furo em relação a essa comunicação, sabe? Eu poderia direcionar, porque eu deixo muito amplo. Um novo hábito, tá, mas, como eu falei, um hábito ele pode ser bom, um hábito ele pode ser ruim. Existem uma penca de hábitos. Eu posso ter desde o hábito de acordar cedo, até o hábito de escovar o dente, até o hábito de amarrar meu cadarço, de trocar de roupa, sabe? Qual hábito você tá falando? Do que você tá conversando aí? Sacou? E aí vem aquela legenda marota aqui para contextualizar um pouco mais. Mas, se eu acabo não batendo já de cara na pessoa, que segmentando bem, o que eu quero falar, muitas vezes elas já passam correndo. A maioria já passa correndo, né? A maior parte das pessoas elas não clicam nas coisas. Tanto quanto se a gente entra numa página, a maior parte esmagadora, ali 60, 70% já vai embora. Então, em tudo, é assim. Então, quanto mais eu segmentar, mais eu já conecto, menos a pessoa tende a zarpar. Antes de eu falar o que eu preciso dizer para ela. E aqui na legenda eu vou lá e desenrolo com ela. Se você quiser buscar motivação para construir uma vida melhor, no âmbito pessoal e profissional, torne-se agora um membro do reservatório de dopamina, a partir de R$ 39,90 por mês. Mais uma vez, beleza, aqui eu já consigo entender um pouco melhor. Esse novo hábito está relacionado ao quê? Motivação para construir uma vida melhor no âmbito pessoal e profissional. Mas aqui eu ainda estou sendo abstrato. Eu poderia falar alguma coisa relacionado a o que é esse construir uma vida melhor no âmbito pessoal e profissional. O que seria desenvolver uma vida melhor no âmbito pessoal? O que é satisfação pessoal? O que é sucesso pessoal e profissional? O sucesso ele é relativo, aí eu já estou tocando em pontos abstratos. Então, quanto mais eu conseguir segmentar mais preciso, melhor. Além de segmentar, eu também posso falar dos benefícios de ter uma vida pessoal e profissional bem motivada, bem direcionada, com hábitos saudáveis que estão regendo tudo isso, sabe? Até porque as coisas que nós desejamos são externas às coisas que nós possuímos. Olha, Arthur, como assim? Se eu quero comprar um carro, eu não estou desejando puramente ter um carro, eu estou desejando ir ao supermercado no final de semana, poder sair de vez em quando, ter essa liberdade, sem ter que pegar busão, sem ter que pegar Uber, sem ter que pegar uma bike, sabe? Dos meus amigos direcionarem olhares para mim, de ser o cara que, sei lá, conseguiu dar um salto, entre aspas, na vida e conseguiu comprar o seu carro, sabe? Grosseiramente, as coisas elas estão externas a elas. O que a gente realmente deseja estão externas às coisas que nós desejamos, sacou? E nós possuímos, não desejamos. Tá bom? E aqui ele vem já no âmbito de oferta. Custa menos do que uma pizza e você alimenta o seu cérebro com. Ele já falou R$39,90. E aí ele foi lá e contextualizou com um pedaço de pizza para te mostrar que é realmente barato. Pô, cara, por menos de uma pizza você vai alimentar o seu cérebro, você vai construir hábitos saudáveis, você vai mudar a sua vida. Pensa como eu posso fortalecer essa mensagem, sabe? Ao invés de deixar abstrato. Com o seu cérebro com mais de 150 aulas com doutor em neurociências Eslen Delanogari, mais de 15 módulos sobre nutrição, musculação, empreendedorismo, culinária, marketing, blá, blá, comunicar online com milhares de alunos, acesso a uma masterclass exclusiva, 15 regras para alcançar o sucesso na vida. O que é sucesso na vida? Sucesso totalmente relativo, saca? Então, claro, a pessoa, de certo modo, ela vai entender um pouco disso, mas eu não estou sendo muito específico nas coisas que eu estou dizendo. Quase 200 horas de conteúdo no total, saca? E aqui, quase 200 horas, por exemplo, se eu paro para pensar nessa legenda aqui, aí eu já estou indo um pouco mais longe ainda da análise que eu gostaria de fazer, mas só dando uma pincelada,
quase 200 horas, muita gente acaba não comprando conteúdo, comprando cursos e coisa, porque, pô, a maior parte acaba nem assistindo. Aí eu já falo pra pessoa, pô, você vai entrar numa parada que tem 200 horas de conteúdo. Meu irmão, eu já sinto uma sobrecarga já de ter consumido 200 horas, senão eu vou ficar pra trás, sabe? Já dá um peso. É legal, mas eu poderia, por exemplo, complementar ali 200 horas de conteúdo total. Mas você consumindo, sei lá, um quarto disso, 20% disso, 10% disso, você já sente uma mudança significativa na sua vida. Você já constrói uma nova vida. Você já começa a ter melhores dias. Uma vida muito mais colorida, mais próspera, com mais satisfação nos seus dias, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Sabe? Grosseiramente trazendo essa ideia. Como eu disse desde o início, pode dizer a mesma coisa de 500 maneiras, sabe? Precisão e sem enrolação, sem ficar enchendo linguiça. O que você está esperando? Que link saiba mais sobre essa parte do RD. Beleza. É isso, esse anúncio. Anúncio 4, rapaz, vambora, estamos chegando no finalzinho, estamos chegando nos finais. Conheça seu cérebro. Quando eu bato o olho nessa headline, não me chama muito a atenção, porque, como eu disse, eu acabo não estando segmentando tanto. Eu não estando segmentando tanto. Eu vou soltar, hein? Opa, beleza, aqui embaixo ela já conversou um pouquinho melhor. Conhecer o cérebro. Eu vou soltar, hein? Opa, provavelmente é uma pessoa que ela tá com desequilíbrio emocional, que ela tá com alguma coisa nesse sentido, porque o cérebro vai surtar. Se o cérebro tá surtando, provavelmente ela tá tendo algum tipo de descontrole. Aí lá embaixo eu tenho o quê? Acessar gratuita, descubra como ele funciona para você desenvolver inteligência emocional e tomar melhores decisões. Opa, aqui eu já contextualizei, mas eu não contextualizei logo de cara. E se eu não contextualizo logo de cara, muita gente já pode pular fora. Entendeu? Poderia ter dado uma contextualizada aqui melhor nesse conheço o cérebro. Poderia ter puxado alguma informação em relação ao controle emocional e tomar de decisão já ali pra cima pra headline, pra já na cara, paf, já colar na pessoa que tem interesse naquilo. Ainda mais como eu tô com um textinho pequeno, que a pessoa pode acabar não lendo. E lembrando, eu tenho a quebra de padrão. Esse aqui ele chama atenção, mas o menor ele também chama, justamente por ele ser diferente do grande. É a mesma coisa de eu pensar que tem uma penca de gente numa sala de aula berrando, querendo chamar atenção. E eu tenho um cara que tá lá atrás quietinho, falando baixinho, ou tá lá sentadinho. Aquele cara também tá chamando atenção, tanto quanto o grandão, tanto quanto a headline. Justamente porque ele está mostrando um comportamento diferente da maioria, que está gritando, que está berrando, que está no título, no outdoor, saca? Então, é sutil falar disso, né? Sutil. E beleza, aqui tá direcionado pra tal da dor aqui, pro desejo da pessoa, desenvolver a inteligência emocional que ela busca e tomar melhores decisões. O que ela busca, beleza. Se você quer isso, conhecer o cérebro, barará, clica aqui na RD que eu vou te ensinar. E aí aqui eu tenho uma legenda curta, sacou? Como ela funciona para desenvolver inteligência emocional. Quando eu estou pensando em como fazer alguma coisa, quando eu já estou procurando a respeito de como fazer algo, eu estou normalmente trabalhando no nível de consciência. Na metade do funilzinho, eu tenho de oportunidade, tenho de consciência e eu tenho de oferta. Quando a pessoa já está procurando como fazer alguma coisa, como mudar tal coisa, como curar tal coisa, a pessoa ela já entendeu que ela tem um problema, ela já entendeu que ela tem a solução, ela está procurando um produto, um método, uma maneira de resolver isso. Como melhorar tal coisa, como barará biriri, como barará biriri. Aí se a pessoa já descobriu isso, opa, o próximo etapa é ela já procurar um curso específico de tal coisa, de controle emocional, um curso de tal coisa, barará. Quando eu procuro pela saída já especificamente, eu tô trabalhando com oferta. Quando eu tô trabalhando como fazer tal coisa que eu ainda não sei muito bem como solucionar, eu tô trabalhando no nível ali de consciência intermediário, que é esse caso. Como funciona, barará, eu tenho que trazer uma consciência pra pessoa, ainda não tem total, de como mudar esse aspecto de inteligência emocional, tomar de decisões e tal. Sacou? Beleza. Você já prometeu mudar algum comportamento, mas continua travado nos mesmos hábitos, contextualizando a dor dessa pessoa. É justamente isso que ela tem. Ela não consegue tomar decisões boas e mal tem inteligência emocional. Você já prometeu mudar algum comportamento, mas continua travado nos seus hábitos? Opa, provavelmente ele foi muito preciso em relação à dor que aquela pessoa tem, a maior dela, e afunilou a comunicação. E em copy, a gente estuda muito um caso de tal da regra do 1, e que ele acaba derivando bastante do Eugênio Schwartz, ele fala bastante disso também, que é o tal do pegue uma dor, pegue um pepino, pegue um sentimento e aprofunde nele. Não fica distribuindo para vários lados falando de uma penga de coisas. Pega um pepino e aprofunda. Vai fundo, saca? E é basicamente essa ideia. Eu posso, claro, falar de outras coisas, mas eu posso também, tranquilamente, direcionar e falar só de hábitos aqui. E aprofundar, contextualizar o restante. Desculpa como seu cérebro funciona, com uma abordagem 100% baseada em ciência seja mais eficiente de tentar criar novos hábitos. Esse que é o foco, criar novos hábitos, tomar melhores decisões, inteligência emocional. Essa é a base. Sacou?
Quer que saiba mais, assista a aula e entenda por que a força de vontade não é o que vai te tirar do lugar. Isso aqui é o que você acha, o que você tem consciência a princípio, mas eu vou te mostrar que é diferente. Como que você pode alcançar XYZ? Consciência. Não é a força de vontade que vai te tirar do lugar. Sacou? Fechou. Tô te ensinando uma coisa, tô te trazendo mais consciência para que daqui a pouco tu compre. Conforme tu entenda o que vai realmente te tirar do lugar, que vai te levar até onde tu deseja, eu tenho um produto para fazer isso. E é só clicar e entrar e participar da RD. Sacou? É isso. E aí provavelmente eu levo ali pra aula, que nem ele falou, para aprender como suprir XYZ. E aí, quando eu trouxe mais consciência, tá o momento de ofertar, porque ela já entendeu que é daquilo que ela precisa. Que aquilo é uma boa saída. Aí eu oferto pra ela. Se eu ofertar antes, sem ela entender aquilo ali, não vai fazer sentido pra ela. Provavelmente ela já vai virar as costas e sair fora. Sacou? E agora, por último, mas não menos importante, eu tô vendo esses anúncios tudo só agora. Só agora, de primeira mão. E você não é um gato. Aqui uma analogia. Você não é um gato para ter um sono picotado. E aqui eu posso pensar em várias coisas. Você não é um gato, a analogia é muito legal, todo mundo conhece o gato. Então o comparativo faz com que eu consiga me conectar, porque eu conheço o gato, então conecto, sabe, com ele. É interessante, porque é um viés criativo, é diferente do que está habituado a ver por aí. Se tu vai ver alguma coisa sobre cérebro, sobre sono, que é o que eu vi ali no anúncio que tem as outras palavras, dificilmente eu vou ver outros anúncios falando sobre gato, contextualizando com isso. Então acaba que eu já tenho um destaque por conta da criatividade que eu embalei essa mensagem. Você não é um gato para ter um sono picotado. E essa questão da rima, ela também é muito boa. A rima faz com que aquilo que eu falo seja absorvido pela pessoa do outro lado com mais veracidade. Isso já é fato científico. Quando eu tenho rima, a pessoa do outro lado ela sente que aquilo é mais verídico, mais verdadeiro, soa melhor para os ouvidos também. É mais bonito falar isso, incrusta melhor também. A pessoa ela esquece menos. Tu para pensar na música, por exemplo, música rima, rima o tempo inteiro. Tu para pensar em jingles de propagandas, sabe? Musiquinhas de marcas XY são coisas que passam milhares de anos e a gente não esquece, fixa. Então rima também é um ponto, ó, filezão. Eu adoro usar demais, 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 demais. Sacou? E aqui você não gasta para ter sono picotado. Já de cara, o pepino é a pessoa que não consegue dormir direto. Uma pessoa que, de certo modo, ela tem uma insônia ou que ela fica acordando com recorrência no meio da noite. Não consegue descansar. Esse é o pepino, já de cara. Sabe? Segmentou bem. Pau. Fechou. Assista uma aula gratuita e descubra como não ter um sono completo afeta o seu cérebro. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu tô trazendo a pessoa que ela não tem tanta consciência, mas ela já entende que não é legal ter um sono picotado. E ela tá procurando uma saída para isso. Eu tô mais ou menos no nível de consciência ali também. E aí eu tô levando para uma aula justamente, isso comprova a tese, que é para trazer mais consciência ainda para ela, entendeu? Então é a mesma ideia. Todos esses anúncios que a gente viu do RD, basicamente, são de pessoas de meio para topo de funil, onde eu tô trazendo mais consciência para ela através de uma aula, para depois ofertar ali o RD. Clique em saiba mais, beleza? E esse aqui é o gatinho, se não me engano, do Wesley, pra quem conhece aí. E aqui por último, a legenda. Pode ver que tem um trabuco. Aqui, normalmente, quando eu tenho um anúncio mais propenso à oferta, eu falo menos, não preciso ficar falando tanta coisa, sabe? Até porque, entenda comigo que um anúncio, ele não tem o viés de vender. Claro que eu estou sempre vendendo a todo momento, vendendo ideias, vendendo seja lá o que for. Todo momento eu estou vendendo. Mas o viés de um anúncio é levar a pessoa de um ponto até o outro, sacou? Na de fazer uma venda. E normalmente quando eu tenho mais argumentos é por causa que essa pessoa precisa de mais informações para dar espaço. É que ela tá um pouco mais inconsciente, sacou? Quando essa pessoa ela já entendeu de tudo, ela já tá propensa à oferta, é o momento em que ela tá procurando diferenciais de mercado, que ela já tá, sei lá, tá procurando pão na padaria, ela vai na tua padaria, ela vai na padaria do Joãozinho, vê qual que é a diferença da massa do pãozinho teu pro João, da Mariazinha que é da outra esquina, tô procurando diferenciais de mercado, formas de pagamento, os bônus, se eu comprar 2 pãozinhos, eu ganho alguma coisa, ou ali, se tu comprar 5 pães, tu ganha uma rosquinha e tal. Enfim, entendeu? Tá procurando já diferenciais de mercado. Tá avaliando já os produtos para comprar. Que não é o que a gente vê aqui. A gente já tá trazendo bastante consciência para ela. Então, é uma pessoa relativamente, grosseiramente, um pouco mais fria do que essa pessoa que já tá aqui propensa à compra. E aqui, se eu não me engano, ele tem uma legenda igual a um outro ali de cima que eu mostrei. Quantas vezes você sentiu sua energia fazer o que precisa, aquela preguiça parece uma notificação, adiar as tarefas, barará, barará. Não tem uma aqui? Deixa eu ver aqui. Oh, ah, é do primeiro. Ó, viu? Já passei por isso aqui. É o primeiro. Só contextualizando de novo, eu tô trazendo mais profundidade para a argumentação que eu comecei aqui. Falando de sono picotado, uma certa insônia, dificuldade de dormir, tá dormindo pouco,
tá sem energia, sacou? Então, é isso, é que eu contextualizo. Quantas vezes você já sentiu sem energia, tal, tudo isso que eu tô batendo no contexto das dores e dos desejos daquela pessoa que tá do outro lado. Não é só uma questão, se dorme mal, o que pode causar, barará, falta de atenção, pelo menos no aprendizado, barará, você sabia que, aquela ideia sempre da oportunidade, sabe, oportunidade barra consciência, que isso aqui eu já tô mais ou menos no meio, que a pessoa já entendeu do sono, que ela não é legal ter um sono picotado, barará, biriri, sacou? Essa ideia? E aí, eu começo a trazer mais consciência pra ela, dorme mal, barará, isso aqui está drenando seu potencial, você sabia que isso está drenando seu potencial, as coisas que você quer alcançar? Primeiro passo é evitar ingerir café até parar depois disso aqui, tal. E outra estratégia é assistir a aula gratuita, que lá você vai aprender bem mais. Outras estratégias, enfim, é o contexto aí desse anúncio, trazendo um pouquinho mais de consciência e levando a pessoa para outro lugar, segmentando já de antemão aqui na headline. Fechou? São esses os 5 anúncios que eu dei analisada aqui por cima da RD. Espero que tenha te agregado bastante as coisas que eu falei, que eu trouxe nesse vídeo, tá bom? Se tu gostou, comenta aqui embaixo. Pode até trazer sugestões de outros anúncios, de outros materiais para eu estar analisando, página, e-mail, seja lá o que for, ou outro conteúdo a respeito de copywriting, primordialmente, e quem sabe de negócios digitais, pode trazer para cá que eu vou dar super atenção, beleza? Se inscreve no canal, compartilha com quem você acredita que vai ser útil, curte e fique aí por dentro de vídeos cada vez melhores, cada vez mais e melhor, tá bom? É isso. Espero que tenha agregado bastante. E tchau, tchau.